Eu sou Cláudio Samara, capoeirista, nascido no Rio, crescido em Brasília e radicado na Europa há 36 anos. Crescer em Brasília foi uma sorte maravilhosa. Isso aqui era território das crianças, livres e na rua o tempo inteiro. Eu não acredito que tenha havido nesse mundo uma melhor infância do que a minha e dos meus contemporâneos. Foi a melhor coisa que podia existir, era ser criança em Brasília, desde 61. E eu também gosto de voltar para Brasília, encontrar velhos amigos e conhecer pessoas novas e ver que Brasília cresceu. Para mim, Brasília não é mais o que era quando eu saí daqui já adulto, que tinha grupos e grupelhos assim. Então, eu gosto muito de ir num lugar e ser anônimo aqui, o quanto eu queira, né? Porque eu conheço bastante gente aqui ainda. Então, isso para mim é uma maravilha. Mas sempre ver essas árvores e o cerrado, isso faz parte de mim. A minha história com a capoeira teve, sim, momentos aqui em Brasília, porque eu fiz uns 3 meses no Colégio Notre Dame com 2 primos baianos, Ernesto e João Manuel. Eu nunca conto isso na minha história, porque eu era um adolescente e não queria seguir com a capoeira. Meu negócio era bola, com os amigos, todo tipo de futebol, salão e tal. Mas o técnico do meu time aqui da 406, que era um time de salão muito bom, era o Elifas, que morava no 3º andar, um senhor capoeirista da turma do Elefante Branco, que é um marco aqui em Brasília, dos grandes capoeiristas de Brasília. Então, eu também fiz umas aulinhas com ele, mas não considero isso o começo. Eu considero quando eu me mudei para o Rio, fui fazer educação física, já queria fazer, e logo no primeiro dia conheci o meu mestre Garrincha, de um grupo muito considerado aqui no Brasil, que é o Grupo Senzala, que botou algumas modificações na capoeira, positivas, e eu estou nesse grupo até hoje. Fiz minha carreira de capoeirista ali, estou muito bem assessorado, sempre fui, e acredito que hoje eu já seja uma pessoa importante dentro do grupo pelo tempo de capoeira, que nem é tanto, que são 40 anos. Então, esse tempo de Brasília que eu fiquei no Rio, eu passei 8 anos no Rio, me formei, fiz um curso de mergulho e eu era um capoeirista, um professor de educação física e um capoeirista ainda inexperiente como professor, com 5 anos de capoeira. Me lancei, me joguei, né? Foi uma aventura na França, com autorização do meu mestre para dar aula. Então, eu gosto de contar essa história porque a gente foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Como são as verdadeiras coisas na vida aí da gente. Então, fui para a França e comecei a fazer um trabalho. Fui o primeiro capoeirista do Grupo Senzala na Europa e comecei a fazer o trabalho já em 85, em janeiro de 85. Passei aproximadamente 3 anos lá e comecei já em janeiro de 87 dar aula na Holanda. Não completei 3 anos na França, foram 2 anos e alguns meses. Eu achei que eu estava num tempo ainda de me aventurar um pouco mais. Eu queria aprender inglês. Fora isso, eu estava numa situação na França de ilegalidade, porque eu abandonei o meu mestrado lá. Eu não gostei muito da Sorbonne, que muitos adoram. Eu prefiro 1000 vezes a UFRJ do que a Sorbonne. Acho muito melhor, ainda mais na educação física. Então, eu fiquei sem a minha carta de séjour. Já tinha ido à Holanda para fazer um pequeno estágio lá e fazer um espetáculo no Tropenmuseum, que é o Museu dos Trópicos. Aí eu falei, é Holanda. Mas ainda assim, antes da Holanda, eu fiz um pequeno teste na Inglaterra de 5 semanas, só para confirmar que eu queria mesmo a Holanda. Olha, realmente eu participei disso tudo. Eu acho até que o começo do trabalho, quando a gente começou, a gente se especializou
e explicar o que era a capoeira, porque era para tornar ela conhecida. Hoje, eu acho que praticamente todos conhecem a capoeira. Não dá para falar todos, né? Mas todos conhecem a capoeira, essa que é a verdade. E ela explodiu mesmo. Eu participei e aproveitei muito bem esses anos de explosão, uns 15 anos, onde os eventos estavam super cheios, as aulas super cheias, apresentações, inúmeras apresentações de capoeira e estágios em todo tipo de escola primária, escola secundária. Então, é isso, eu aproveitei bastante esses anos, formando os meus alunos e vendo a capoeira crescer na Europa toda. É verdade que a moda, ela desapareceu porque também a capoeira é uma atividade que você tem que fazer, né? É uma atividade dessas que ela é com o tempo. Eu nem sei, isso aqui caberia uma análise assim de objetividade que os europeus têm e da capoeira, que é uma coisa que você faz, você não vai ser graduado, não vai terminar, não vai conseguir, não vai ter um diploma, é uma coisa que você está dentro e faz ela porque gosta. Então, pode ter diminuído o boom da capoeira, mas aumentou muito o número de professores em pequenos lugares também, pequenas cidades, e os grupos vão se formando. Os capoeiristas europeus, já existem mestres europeus que são bons, que estão com a gente, que vão acrescentar esses aspectos, né? A capoeira, vou repetir uma frase, uma colocação do mestre que eu admiro, o mestre Nestor Capoeira, que a capoeira está em formação. Ela, por exemplo, ela não é um modelo pronto, ela não é uma coisa do folclore, é uma coisa viva, que está ainda se definindo. Então, ela tem que se misturar com a cultura da França, com a cultura da Alemanha, com a cultura do Japão, com a cultura da África. A África está crescendo a capoeira posteriormente à Europa. Acho que, claro que nós temos a influência da Europa muito grande no Brasil, a influência e o desejo também de estar assim no primeiro mundo, botar a capoeira, ganhar dinheiro e se incluir no primeiro mundo. E a África é uma coisa ainda que tem as raízes da capoeira, mas que não oferece essas facilidades que a gente tem na Europa. É um outro caminho, mas eu já formei um africano da Guiné-Bissau, muito orgulho disso, e que faz um bom trabalho, e eu estou vendo a capoeira crescer. Esse assunto de unificação da capoeira é um assunto para muitas horas e para muitos pontos de vista diferentes. Eu acho, vamos pegar um marco, tá? 1932, quando Getúlio Vargas quis nacionalizar a capoeira como esporte nacional. Então, o Getúlio Vargas tinha esse caráter, não é um caráter, mas esse ponto de vista da soberania, da nacionalidade, do nacionalismo, e escolheu a capoeira. Nesse tempo, que ele desejou, por exemplo, que a capoeira fizesse parte da educação, da formação do brasileiro, não existia professores suficientes, nem capoeiristas suficientes e nem preparados para fazer esse trabalho, por exemplo, nas escolas. Mas foi nessa época que o mestre Bimba também começou a dar aula na Faculdade de Medicina de Salvador. Então foi uma entrada, assim, na elite, né? na sociedade que manda. Vamos dizer assim, o capoeirista é uma pessoa que batalha muito para se incluir e para sobreviver, né? Como trabalho. Então eu não sei qual eram as ofertas para as pessoas se incluírem. Outra coisa, né? Nessa uniformização havia uma hierarquia que não é a hierarquia natural da capoeira, do mestre que forma seus alunos.
vamos supor que haveria um órgão que decidiria muitas coisas. A Europa organizada tentou também fazer uma federação. No país que eu vivo hoje, que é a Holanda, eles tentaram federar, eles discutiram isso. Uniformizar todos iguais, uma mesma graduação para todos. E é a coisa que nós jamais iríamos mudar. Eu jamais iria para uma outra graduação que não fosse a do meu grupo. Talvez, se a proposta fosse realmente aberta. Minha opinião é que nós fôssemos federados simplesmente por capoeiristas. Hoje, e tem também algumas divergências, tem algumas subdivisões. Vamos dizer que a capoeira está acima e tem a capoeira regional, hoje pouco praticada, mas as modificações da capoeira regional, que vieram a ser a capoeira contemporânea, essa tem muitas variações, e a capoeira de Angola, que era a capoeira original, né, que o mestre Bimba também era um angoleiro, até apresentar o nome de regional da capoeira dele. Então, também tem suas variações e os seus mestres que pensam, nem todos pensam iguais. Então, eu acho que a riqueza da capoeira está aí. Eu admiro todas elas, em todos os estilos. Nós vamos sempre conhecer bons capoeiristas e pontos de vista para explicar a capoeira que são muito válidos e interessantes. Eu acho que nós estamos realmente em formação. Olha, Brasília tem uma história de capoeira muito boa. Há muitos mestres aí muito bem considerados. Brasília teve um período um pouco difícil entre disputa de grupos e disputas realmente pelo lado físico, né? E nisso entra um aspecto que faz parte da capoeira, eu não sei até que ponto, que a capoeira como luta, então ela às vezes o contexto dela de jogo se saía e começou a existir bastante uma certa violência, uma certa agressividade na capoeira, e isso foi levado aos grupos. Hoje, a capoeira de Brasília, eu acho que vive em paz. Os mestres desse momento estão ficando mais velhos, muito mais maduros, e eu acho que todos estão preocupados com o desenvolvimento da capoeira. Olha, é uma coisa minha particular, eu acho que eu vou me formando como pessoa junto com a capoeira. Eu gostaria muito de falar assim, a capoeira me deu tudo. Tudo. Dinheiro, estabilidade, autoestima, família, minha família da capoeira, meus amigos da capoeira, é um mundo maravilhoso. Eu não sei a quem eu agradeço, a todos, até a Deus, porque é fantástico a gente se realizar numa coisa que a gente gosta, ser o patrão da gente, ser o faxineiro, o porteiro e o mestre de capoeira no meu grupo. Então eu tenho esse respeito e consideração dos meus alunos, de muitos capoeiristas, e eu acho que a capoeira é um mundo realmente maravilhoso. Geralmente as pessoas de fora se ligam nas opiniões assim, nas coisas ruins que passam, né, as imagens ruins da capoeira, mas a capoeira é ultra positivo na formação do caráter de muita gente, mesmo quem tem uma experiência pequena. Eu acho que eu tenho, nesse momento que o mundo vai estranhamente se modificando, não sei para que direção, eu e todos nós, eu acho, estamos vendo isso, mas eu tenho uma preocupação muito grande com a justiça social, com a inclusão das pessoas. Então, eu acho que a capoeira é um instrumento de inclusão muito pouco aproveitado. A capoeira, o potencial dela é muito pouco aproveitado.
eu acho realmente que deveria ser incluído na educação do Brasil. Nesse caso, poderia ter a ajuda do CREF para melhor preparar os capoeiristas, mas eu acho uma coisa fantástica a capoeira não ser um esporte onde o resultado é o mais importante, é um jogo onde o jogo é mais importante. Essa coisa de perder e ganhar é totalmente secundária. Tem a música, a disciplina dela, como uma coisa importante para as pessoas que não conhecem é dizer o seguinte: o capoeirista ele tem que se descobrir. A verdadeira capoeira é quem sou eu, como é que eu vou jogar. Eu não posso... A gente começa copiando o vocabulário, os movimentos, né? A meia-lua de frente, o rolê, as esquivas, a queda, os ataques, as defesas. E como esse é um vocabulário de um jogo, de uma conversa, como eu vou usar isso, eu tenho que descobrir quem eu sou. Além disso, eu tenho que respeitar minha personalidade, meu corpo, minhas possibilidades físicas, para poder eu jogar e ser eu. Ali eu estou bem no jogo, porque a outra pessoa sempre vai ser diferente. Mas aí, eu sendo verdadeiro, eu acho que esse diálogo fica melhor e vai crescer. O bom jogo de capoeira, ele é muito mais de colaboração, muito mais entre amigos do que a disputa. A disputa, assim, onde tem aspectos negativos, vamos dizer, de uma agressividade, destruição e tal, mas ela é muito mais construtiva. E eu acho que todo capoeirista aprecia muito mais esse lado. Na roda de capoeira não vale o seu status, o status na sociedade, vale você. As pessoas sempre vão te ver você capoeirista. Claro, sua atitude pode ser de qualquer... Seja lá o que for, as pessoas vão ver, independente dos valores. Você pode ser uma pessoa positiva, negativa, arrogante, gentil, e você vai ter que conviver naquela roda, e as outras pessoas que são muito diferentes de você, muito diferentes da gente, vão ajudar a construir esse ambiente, que é a roda de capoeira, que é onde o coletivo vale mais. Não existe a roda individual, não existe, é impossível. A capoeira é uma atividade de grupo, e isso é muito importante nesse momento onde tudo leva ao individualismo, né? Você ter seu próprio mundo, seu telefone que te dá tudo. Então, nesse momento, eu sinto no meu grupo na Holanda o quanto é importante o grupo de capoeira. O que a capoeira tem a dar para o mundo é o coletivo, o social, a justiça social. Acabou? Acabou. Não tem pergunta difícil, não? Passei? Passei.